Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Então, nós estamos no livro de saúde e seus cuidados. Hoje nós vamos ver sobre AVC, acidente vascular cerebral. O que é o AVC? Nós temos dois tipos, quando acontece o entupimento ou um rompimento dos vasos sanguíneos cerebrais. Quando acontece a obstrução da artéria cerebral, a gente chama de AVC isquêmico. Quando acontece a ruptura dessa artéria, nós temos o AVC hemorrágico. Mas quais são os fatores de risco para desenvolver o AVC? Hipertensão arterial, doenças reumatológicas, diabetes também pode estar provocando o AVC, trombose, arritmia cardíaca, colesterol elevado, tabagismo, o sedentarismo e o consumo exagerado de álcool. E quais são os sintomas que a pessoa que tem o AVC, que sofre o AVC, o que acontece com essa pessoa? Dificuldade para movimentar o nosso rosto, dificuldade para mover os seus braços ou as suas pernas, dificuldade na fala, na comunicação, perda da visão, às vezes até de um olho só ou dos dois, e falta de força nas pernas. Dependendo da duração do AVC e da extensão e da localização onde aconteceu no cérebro, os sintomas e as sequelas que a pessoa pode ter podem ser leves e ser recuperados de uma maneira fácil, ou graves e permanecer por muito tempo ou até para sempre esses sintomas, essas sequelas. E uma pessoa que teve AVC, ela pode estar desenvolvendo transtornos psicológicos após o acidente vascular cerebral. E aí requer necessidade de muita atenção, de tratamento, terapia. Muitas pessoas desenvolvem a depressão após ter o AVC. Então, é necessário que você, cuidador, dê o apoio ao seu paciente, tenha conhecimento sobre essa doença para poder ajudar o seu paciente da melhor maneira possível. Então, nós vamos estar motivando psicologicamente e auxiliando no processo da recuperação física do nosso paciente. Então, nós temos de cuidados físicos que nós devemos manter com o paciente, medicamentos, a maneira como vamos manejar o meu paciente e os cuidados com a sua alimentação, além dos cuidados psicológicos. Normalmente, o paciente que teve AVC, ele deve utilizar medicamentos anticoagulantes. Então, nós temos que também monitorar a maneira correta de estar utilizando esse tipo de medicamento. O cuidador, então, tem que estimular o seu paciente a quê? Permitir que o paciente auxilie na sua higiene e também durante o banho. Faça com que o seu paciente ajude de uma certa maneira. Utilizar dispositivos de auxílio para caminhar, como andadores, bengalas, muletas. Nós só vamos estar utilizando isso quando o médico solicitar ou quando o profissional de reabilitação solicitar esse tipo de objeto. Utilize nos seus pacientes os calçados confortáveis, para que assim ele consiga caminhar melhor. Evite o chinelo para que ele não tropece e não caia. Você, cuidador, deve observar muito bem o seu paciente que teve AVC. Após a alimentação, no período da alimentação, o paciente deve ficar durante todo o tempo e durante 30 minutos após a refeição, sentado, para que ele não engasgue. Supervisione as refeições, para que se o paciente se afogar, você esteja ali para socorrer ele. Ingestão de líquidos. Pelo menos no início, utilize canudos ou colher para facilitar a ingestão desses líquidos. Evite alimentos secos, porque pode ocasionar engasgamento no seu paciente. Então, como eu sempre digo para vocês, é preciso muita paciência para o seu paciente. Além disso, determinação,
força de vontade, tranquilidade e foco. Isso é muito importante para o cuidador. Na página 39, nós temos uma questão. Vamos a ela? Quais os fatores de risco pode aumentar a probabilidade de uma pessoa ter um AVC? Na página 40, nós temos o capítulo 8, onde nós vamos estar vendo sobre a doença de Alzheimer. O que é o Alzheimer? É uma doença neurodegenerativa, uma perda ou uma redução progressiva de suas capacidades, as capacidades cognitivas do meu paciente. No ano de 2013, foram registrados 36 milhões de casos de pessoas com doença de Alzheimer, e esse número tende a dobrar. Por isso, nós devemos ter muita atenção à doença de Alzheimer. Acontece sempre com o paciente acima de 60 anos, na maioria dos casos. Então, na página 41, nós temos aqui 3 quadros. O que esses quadros nos mostram? As fases da doença de Alzheimer. Então, nós temos 3 estágios da doença: a fase inicial, fase intermediária e a fase grave. Na fase inicial, o que acontece com o paciente? Ele tem lapsos de memória recentes. Acontecem algumas mudanças no seu comportamento e o senso de direção fica comprometido. Ele se perde fácil. Também tem uma atitude mais agressiva do que o normal. Dificuldade em fixar na memória informações novas e muita teimosia. Na fase intermediária, que é a segunda fase da doença, o que acontece? A perda da memória se intensifica. Acontece uma repetição infinita de informações, estranhamento constante até com a sua própria casa. Acontece uma alternância de momentos de lucidez e momentos de confusão mental. Então, ora ele está lúcido, ora não está. Também tem estresse psicológico, depressão, agressividade, começa uma dependência física e o vocabulário do doente esquece palavras óbvias. Na fase grave, o que acontece? Uma dependência física total. Não anda quase nada, não reconhece ninguém, aparecimento de algumas infecções, a deglutição, ou seja, engolir já fica difícil e pode surgir feridas e problemas de circulação. Por isso, é preciso o auxílio do cuidador nesses casos, nas 3 fases. A expectativa de vida de uma pessoa com Alzheimer após a confirmação do diagnóstico é de aproximadamente 9 anos, mas é claro que isso varia muito de caso para caso, de paciente para paciente. Então, o estágio inicial, ele tem que ter o acompanhamento do paciente, pode ser à distância. Na fase intermediária, há uma maior exposição aos riscos, então o monitoramento desse paciente já é mais necessário, eles vão precisar mais de você, cuidador. E é claro que na fase grave o monitoramento deve ser constante. E quais são as tarefas do cuidador com relação ao paciente que tem Alzheimer? Ajudar ele na higiene, na orientação para administrar os remédios, auxílio na alimentação do paciente, na aparência do seu paciente, na segurança do seu paciente. Oferecer afeto, atenção, carinho ao seu paciente. Os cuidados com o lar também. Como assim cuidados com o lar? Retirar objetos próximos do seu paciente que pode causar algum acidente. Tudo isso nós devemos fazer para ajudar o nosso paciente. E na página 43 nós temos um exercício. Vamos lá? Caso você fosse contratado para trabalhar como cuidador de um paciente em fase inicial de doença de Alzheimer, que ações você poderia fazer diante desse paciente? Então, pessoal, façam os exercícios.
estudem e espero vocês para a nossa próxima aula. Combinado? Tchau!